Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 1. O nosso tema do Dia das Mães esse ano é mais que uma vida. Mais que uma vida, porque nós temos entendido, crido e recebido do Senhor que uma mãe, ela não gera só alguém para respirar esse ar aqui, esse oxigênio, né? Enquanto ela tiver vida, respirar esse ar e daqui a pouco ela vai morrer. Mas esse ano o Senhor falou conosco que cada mãe, ela gera um propósito. E eu gostaria aí, né, enquanto você está abrindo, e quando você abrisse, você declarasse aí para essa mãe que está perto de você: você gerou um propósito. Olha aí, fala para ela, fala para a mãe. Se você marido, né, está perto aí da sua mãe, tá certo? Agora é o momento mais especial do culto. Não que os outros momentos não foram especiais, mas Deus vai falar conosco através da sua palavra. A maior profecia será dada. E nós precisamos estar atentos a essa profecia. Você que é pai, né, também, você que é companheiro, você que é filho, olha aí para essa vida e declare, para essa mãe e declare: você gerou um propósito. Amém? Diga aí novamente, diga: você gerou um propósito. 1 Samuel, obrigada meu querido. 1 Samuel capítulo 1, verso 1, diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ófines e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No ano em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, em todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8 diz assim: então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siloé, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. E eu repito o tema, né, que o Senhor nos deu. Nós oramos em mais um ano. Para a honra e glória do Senhor Jesus, estamos aqui no templo, realizando para a honra e glória do Senhor o Dia das Mães, né? E as crianças, os jovens, né? Porque tem jovens pelo meio aqui nessas ministrações, adolescentes, mães já ministraram aqui. E o Senhor nos deu uma palavra, um tema que foi mais que uma vida. E eu acredito que durante a semana, você viu através do Instagram da igreja alguns vídeos sendo postados de testemunhos de mães,
né, que passaram através da sua gestação, da gestação do primeiro do filho ou do segundo filho, ou tempos, né, como a diaconisa Ivaneide, 13 anos esperando para gerar um filho, porque tanto ela como o diácono Cláudio eram estéreis. E assim, no impossível, diante de tanta impossibilidade, o Senhor fez possível, né, eles gerarem e eles passarem ali por essa luta. E em sua gestação, eles não geraram só uma vida. Eles descobriram que ao gerarem essa vida, eles geraram paciência, eles geraram fé, né? As mães geraram fé, geraram paciência. Tivemos o testemunho de Aninha, onde Danilo faleceu pelo menos 4 vezes, uma primeira vez em seus braços. E o Senhor ressuscitou ali através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, você declara a palavra e ela é como uma arma poderosa. Você declara a palavra de Deus e as coisas acontecem. E aí Aninha, ela quando Danilo faleceu a primeira vez nos braços dela, ela lembrava ali, ela no meio do desespero, havia um mover tão grande, tão sobrenatural do Espírito Santo, que ela conseguia lembrar dos versículos. E ela declarava todos os versículos. E ela disse que em meio àquele desespero, em meio à demora do socorro chegar, da ambulância, da SAMU chegar, do próprio pai chegar, né, que ele estava em outro lugar. Ela disse que daqui a pouco Danilo ressuscitou, deu um suspiro novamente e sobreviveu, viveu em seus braços. E ali quanta coisa, né, a Aninha ela gerou juntamente com aquela provação toda que ela passou com Danilo. E aí por isso, né, que mais de uma vida, e o Senhor ia ministrando ao meu coração, que quando nós geramos filhos, nós geramos mais que uma vida. E você mãe, você que já é mãe, você que já gerou, você que já está com seu filho aí, né, sendo educado, sendo criado por você, você que está com filho longe como eu, né, 20 anos, em 20 anos, é o primeiro dia das mães que eu passo sem Giovana, a minha primogênita. Ela está lá longe, João Pessoa, e é o primeiro dia das mães que eu estou sem ela. Mas existem esses ciclos. Quantas mães nessa noite estão também longe dos seus filhos? Quantas mães até só encontrarão seus filhos agora na eternidade? Mas eu quero dizer que você não gerou só uma vida. Se nós formos no dicionário e nós formos pesquisar o significado de vida, um dos significados que nós vamos encontrar é algo que vai dar à pessoa um fôlego de vida até a sua morte. Quer dizer, você tem o fôlego de vida para viver, e quando é tirado de você, você morre. Vida é um dos significados. E você vai aprender ao término desse culto, eu acho que você, né, já está descobrindo que você gerou mais que uma vida. Alguém que simplesmente nasce e recebe ali o fôlego de vida, e aquela pessoa vai viver com você. Daqui a pouco o fôlego de vida é tirado dela e ela morre, né? O sopro de vida, a alma é retirado e ela morre. O espírito vai para Deus. Afinal de contas, eu acredito que todas as mães que estão aqui creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Sim ou não, as mães que estão aqui? Então nós cremos que os nossos filhos vão para Deus. Mas aí, meu querido, você vai descobrir, eu repito, mãe em especial, que você gerou mais que uma vida, você gerou um propósito. Ainda que ele ou ela não esteja mais aqui, você gerou mais que uma vida. E vamos novamente aqui nos voltar para o trecho de Ana.
Onde Ana, verso 3, acompanhe comigo, por favor, se concentre. Eu sei que a gente está no final do culto, mas é um momento que a gente precisa se concentrar, né? Fazer mais um esforço até o término do culto. Verso 3 diz assim: este homem subia da sua cidade de ano em ano e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Este homem era Eucana. Naquele tempo, a cultura daquela época era a poligamia. Os homens poderiam se casar com mais de uma mulher. Mas por quê? Porque eles não estavam prestando tanto mais atenção aos estatutos de Deus e à sua palavra. Porque se o homem fosse observar, desde lá do Gênesis, o Senhor fez só um homem para uma mulher. O Senhor fez Adão para Eva e o Senhor fez Eva para Adão. E em todo tempo o plano de Deus era a monogamia. Não a poligamia. Mas mesmo assim, fazia parte da cultura daquela época o homem ter mais de uma mulher. E esse homem Eucana não era diferente. Ele tinha duas mulheres, ele tinha Ana e ele tinha Penina. Penina, eu achei maravilhoso as crianças aqui, né? Falando tão bem sobre esse trecho da Bíblia, se lembrando bem direitinho. Penina, ela tinha vários filhos, vários. E Ana, ela era estéril. E se nós formos observar mais na frente, porque a gente já leu, Ana era estéril porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ana não era estéril por causa de um pecado. Ana não era estéril porque ela estava sendo amaldiçoada por algo. Ana não estava estéril porque era algo do diabo sobre a vida dela. Não. Ana era estéril porque aquilo tinha a permissão do Senhor. Quem havia cerrado a madre de Ana tinha sido o Senhor. Existem coisas que acontecem em nossas vidas que nós temos que entender que não será do diabo. Como logo a gente pensa, o inimigo fez isso, o inimigo fez assim, o inimigo fez assado. Existem coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Em especial aqui as mães, que a gente vai pensar, é porque eu estou em pecado. Não. Nós vamos atravessar propósitos de Deus em nossas vidas. Nós muitas vezes atravessaremos desertos em nossas vidas. Todas essas mães, essas fotos que estão expostas ali, em testemunho. E mais do que em testemunho, existe uma frase assim em cima: obrigada, Jesus, porque Deus deu vitória a todas essas 5 mães ali. Você pode dizer nessa noite obrigada, Jesus, aí no seu lugar? Porque é uma vitória muito grande na vida dessas mães. Eu ainda me lembro como se fosse hoje. Lildiane, lá no Valfredo Gugel. E eu e o pastor fomos a Natal para visitar a Lildiane quando ela estava passando por aquela luta tremenda com Pietro. E ali só podia uma pessoa entrar com ela. Ela estava separada de Pietro. Pietro estava em um hospital, na UTI. E ela estava em outro hospital, porque ela só viu Pietro depois de 15 dias. E ela estava com uma trombose. E a trombose era grave. E eu entrei ali para dar assistência pastoral a Lil. Mas para que eu entrasse e ficasse com ela, a mãe dela tinha que sair, porque eu repito, só podia um acompanhante. E eu troquei com a mãe dela e fiquei, né, indo ali pelos corredores de Valfredo, empurrando a cadeira de Lil. Ela estava em uma cadeira de rodas. E hoje ver aquela foto ali, né, de Lil com Pietro, é muita vitória. A gente tem que dizer obrigado a Jesus mesmo. Tem ou não tem, igreja? Porque às vezes a gente se esquece de dizer obrigado a Jesus. Mas estava aqui Ana com a madre.
cerrada. E isso vinha da parte do Senhor. E eu repito, como eu já falei, existem coisas muitas vezes que acontecem em nossas vidas, que não adianta a gente questionar. A gente fica muitas vezes se martirizando, trazendo um peso para cima de nós, que o Senhor já disse, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o fardo que eu coloco é leve. Mas a gente quer andar com aquele fardo pesado, e toda hora fazendo uma coisa conosco mesmo que o Senhor não faz. A gente se acusa, coloca a culpa em nós mesmos, quando aquilo vinha da parte do Senhor. Versículo 6 diz assim, que o Senhor lhe havia cerrado a madre. E Ana ainda não compreendia que aquilo não era pecado, aquilo não era do diabo. Ana ainda não compreendia que era da parte do Senhor. E o versículo 4, Eucana subia ali ao templo em Siló, e ele oferecia seus sacrifícios, e ele dava porções a Penina para Penina oferecer, ele dava porções aos filhos, mas a Ana ele dava dupla porção, porque a Ana ele a amava. Ele amava a Ana. Mas o versículo 7 diz assim, e assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Embora que Ana recebesse porções duplas, Ana não se encontrava com o Senhor quando ela ia ao templo. E uma coisa que pode parecer repetitivo para você, que você já ouviu bastante, mas é algo que o Senhor novamente me manda te dizer nessa noite, porque Ele já me falou. Nem sempre quem está no templo está na presença. Aqui é o templo. Nós subimos aqui ao templo nessa noite, mas será que nós estamos na presença? Ana subia ao templo, Ana ia ao templo, ela recebia as porções do sacrifício, mas ela não estava na presença. Por isso que todos os anos ela subia e ela descia da mesma forma. Porque ela ia à igreja, mas lá ela não se encontrava com o Senhor. Ela ia à igreja, mas as preocupações subiam com ela. Ela ia à igreja, mas a falta de perdão subia com ela. Ela ia à igreja, mas as condenações subiam com ela. Ela subia ali o templo, mas todo aquele peso, ela ouvia Penina demais. Penina ficava, olha só o que aqui diz, o versículo 6, a sua rival a provocava excessivamente para irritar. E o que é que acontecia com Ana? Mesmo ela oferecendo o sacrifício, ela não ouvia a voz de Deus, ela ouvia a voz de Penina. Quantos de nós muitas vezes estamos no templo, mas ao invés de ouvir a voz de Deus, a gente ouve outras vozes que não é a de Deus. A gente ouve a nossa própria voz, a gente ouve a voz do que está vizinho. A gente ouve a voz até do inimigo na nossa mente. E a gente não ouve a voz de Deus. E o versículo 8 diz assim, meu querido, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás no coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Gente, nada saciava Ana no templo. Nada. Podia ter o melhor louvor, podia ter a melhor palavra, podia ter uma profecia sobrenatural, podia ter aqui Deus usando as crianças, mas nada saciava Ana.
porque ela não estava na presença. E eu te convido, mãe, fecha seus olhos, você que é mãe. Eu te convido, mãe, a subir à presença de Deus. Eu te convido, mãe, a estar na presença de Deus. Eu te convido, mãe, a se voltar à presença de Deus. Versículo 9. Acompanhe comigo, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o verso 11 diz: e fez um voto. E hoje eu quero falar para você que é mãe, no meio da sua dor, no meio aí da sua dúvida. Meu Deus, Deus vai fazer coisa grande aqui nessa noite, viu, gente? Almir, se levante aí, meu filho. Almir, quantos anos você tem? Quantos? 50 anos. Almir descobriu, ou melhor dizendo, Almir, quarta-feira, ele pregou aqui nessa igreja. E ele deu um testemunho, e o testemunho era mais ou menos assim: que ele, como Salomão, ele ia fazer uma oração. Se ele fosse fazer a oração de Salomão, ele não ia pedir sabedoria, ele pediria outra coisa que ele falou, ou senão um filho. Aos 50 anos ele não tinha mais esperança de ser pai, porque já faz muito tempo que ele é casado com a esposa dele. No outro dia, Almir recebeu um resultado que a esposa dele estava grávida. No outro dia, você sabe por que eu chamei Almir? Ele não é mãe. Sabe por que eu pedi para ele ficar em pé? Porque Deus está me mostrando agora mães que o próximo ano estarão aqui nesse culto grávidas. Mães que são impossibilitadas de gerar. Toque aí no seu ventre. Não importa a idade que você tenha. Não importa a idade que você tenha. Almir tem 50 anos. Ele já estava dizendo assim: eu não quero mais um filho. Eu não quero mais um filho, porque quando meu filho nascer, ele vai sofrer. Porque ao invés de ser pai, eu vou ser avô quase dele. E eu não vou brincar com ele como eu brincaria como pai. Você, mulher, você sabe. Toque aí no seu ventre e declare. Versículo 11. E fez um voto. Ana fez um voto. Em meio às suas orações e lágrimas, nascerá alguma coisa da parte de Deus. Sabe o que foi que nasceu em Ana? Em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio à amargura de alma. Quando naquele ano, Ana decidiu subir diferente ao templo. Quem está me entendendo, diga amém. Se você decidir ir diferente para a presença do Senhor, no meio da sua dor, no meio das suas lágrimas, você vai gerar algo da parte de Deus. Ana gerou um voto. Mais que uma vida, você vai gerar um propósito. Aquele era um propósito. Ana subia todos os anos ao templo, mas ela não subia com propósito. Ela estava subindo por religiosidade. Ela estava subindo porque ela tinha que subir, ela tinha que fazer aquilo.
Mas naquele ano, Ana subiu com propósito. E é tão interessante que a Bíblia não fala que ela chamou Eucana, que ela chamou Penina, que ela chamou ali as outras crianças. Ela subiu sozinha. E ela não estava nem interessada se os sacerdotes, né? O sacerdote e também os filhos estavam ali. Na verdade, o culto ali estava passando por um grande problema, porque os filhos de Eli, Ófnis e Finéias, eles estavam realizando ali o culto, e depois que saíam do culto, eles iam se prostituir com outras mulheres, eles iam pecar. E eu quero ouvir um amém de quem já está me entendendo do que eu vou falar nessa noite. Que você não vai gerar só uma vida, você vai gerar um propósito. O propósito de Ana. Ana gerou no meio da dor, do sofrimento. Ana fez um voto. E o versículo 11 diz assim, olha, acompanhe comigo. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Ana não sabia quantos filhos ela ia ter depois, mas ela disse que aquele filho ia ser consagrado ao Senhor. Sabe o que era que estava acontecendo ali naquele templo? Eu repito, o principal sacerdote, Eli, estava sem autoridade para com seus 2 filhos, Ófnis e Finéias. E eles não estavam mais realizando o culto como deveriam realizar. E qual era o propósito de Deus? Levantar um Samuel para assumir o lugar de Eli no futuro. Qual é a mãe que está compreendendo aqui que não está gerando só uma vida, mas está gerando um propósito? Um propósito para essa geração. Um propósito para essa, não é a geração que ainda virá, não, é para essa. Filhos que já nasceram. Mesmo aquele ambiente de culto deturpado, mesmo aquele ambiente de culto incerto, Ana fez um voto e prometeu que daria o filho para aquele lugar. Preste atenção no que eu vou falar aqui para você. Olha e ouça, mães, ouçam. Samuel cresceu e se tornou o último juiz de Israel. E um excelente profeta que ungiu os 2 primeiros reis de sua nação. Ele foi sacerdote. Foi um líder espiritual de grande importância que conduziu Israel de volta a Javé. Sua mãe Ana teve parte nesse despertamento espiritual. Sua mãe Ana teve parte nesse despertamento espiritual. Você entende o que eu digo? Que você não gera só uma vida, você gera um propósito para algo. O que foi que Ana gerou? Eu quero perguntar a você: quem aqui já leu nesse trecho os nomes dos filhos de Penina? Levante a mão. É citado os nomes dos filhos de Penina, é citado? É citado sim ou não? Qual nome é citado? Samuel. Samuel, o profeta. Samuel, o sacerdote. Samuel, o último juiz de Israel. Todas essas mães que geraram em meio à dor, elas geraram propósitos para essa terra, propósitos de Deus. Todas essas mães que geraram aí em meio à dor, você
que está aí em meio à dor, pensando talvez até aquele filho que se foi. Ei, ele não era só uma vida, ele era um propósito. Você já começou a descobrir que ele era um propósito. Um propósito, você tem em seus braços um propósito, você tem em seu ventre um propósito. Você observe na Bíblia, quiseram matar o próprio Jesus Cristo quando criança, quiseram matar Moisés. Quais os propósitos que o Senhor teve para a vida de Moisés, para a vida de Jesus? Jesus, o Salvador da humanidade. Moisés, o libertador de Israel. Ambos viveram quando crianças, quando bebês, sob a ameaça de morte. Mas as mães tiveram uma participação, porque elas entendiam que elas não tinham só gerado uma vida, elas tinham gerado propósitos. O significado de propósito, amadas, é projeto. O significado de propósito é objetivo. Eu vou repetir mais uma vez. O significado de propósito é projeto. O significado de propósito é objetivo. Você gerou um projeto de Deus. Você gerou um objetivo de Deus nessa terra. Você não gerou alguém que não vou nem lembrar desse alguém. Eu olho no passado. E eu demorei 6 anos para engravidar de Giovana. 6 anos. E eu tinha uma penina que sempre me irritava. Sempre. E hoje, eu lendo esse trecho, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Cadê os filhos de Penina? E cadê, onde está o propósito que eu gerei através da sua vida?